começar a nossa maquiagem de hoje. Vou preparar toda a pele dela, vou fazer uma pele bem resistente e vou fazer um olho também muito simples, fácil e que dá um efeito muito bonito. Então a gente vai fazer uma maquiagem mais simples, mas ao mesmo tempo muito bonita. Eu vou começar limpando bem a pele dela. Eu peguei aqui um lencinho demaquilante para remover excesso de oleosidade, alguma sujeirinha, algum resíduo de maquiagem que tenha ficado aqui nesse rosto. Vou passar aqui por tudo. É bem importante que tu tenha contigo também um demaquilante com um pouquinho de óleo na formulação, tá? Caso a tua cliente chegue nessa cadeira com resíduo de máscara de cílios, a gente tem que remover muito bem a fundo mesmo essa máscara, para ela não influenciar depois na maquiagem que você estiver fazendo nos olhos. O próximo passo agora é tonificar. Eu não faço o uso do tônico em todos os tipos de pele, tá? A pele que eu vou utilizar esse tônico vai ser a pele que eu consigo observar os poros mais abertos, mais dilatados. Então eu vou usar nela só na zona T, né, que é essa região aqui, testa, nariz e queixo, que é a zona, geralmente, que a cliente tem os poros mais abertos e que ela produz mais oleosidade. Então o primeiro passo é sempre limpar bem. O segundo passo, tonificar. E o terceiro passo, antes de começar a maquiagem de verdade, é a gente hidratar essa pele. Eu vou começar então usando uma bruma fixadora e hidratante, todo o rostinho dela. Eu sempre dou uma borrifada longe para a cliente não se assustar com o barulhinho e vou esperar a pele dela absorver bem. Essa é a primeira parte da hidratação, gente. O que acontece? Hidratação de pele é água. A hidratação da nossa pele é água. Então eu vou começar devolvendo essa água, essa umidade natural pro rosto dela. Depois disso eu vou potencializar essa hidratação com um hidratante facial. Ele vai criar um filtro aqui, uma camadinha protetora. Então ele vai proteger essa água para ela não sair a umidade dentro do rosto dela e automaticamente a maquiagem durar mais tempo. Então eu vou colocar aqui, inclusive na área dos olhos, tá, gente? Essa zona também é uma região que a gente precisa hidratar. Eu vou colocar meia gota de óleo abaixo aqui de cada olho e vou espalhar bem para deixar essa zona muito bem hidratada. O próximo passo vai ser usar um primer. Esse primer vai me auxiliar a contrair ainda mais os poros e dar mais durabilidade para essa maquiagem. Ele tem um toque bem seco, tá? Ele vai deixar a pele dela bem sequinha, porém ele tem uma leve cintilância. Ó, eu venho do centro para as laterais. Eu não tenho costume de usar a mão no rosto da minha cliente, tá? Porque eu não me sinto confortável, mas nada te impede também, se tu achar necessário, de passar a mão no rosto dela, claro, com a mão bem limpinha, né? E se tu não transpira muito na mão também, pra tu sentir aí se pegou realmente esse produto em todo o rosto. O único lugar que eu não me preocupo é a área dos olhos. Mais uma vez eu vou esperar secar um pouquinho, deixar a pele dela absorver. E o nosso próximo passo vai ser a entrada aí, de fato, com a cobertura de pele. Eu escolhi também uma base que tem um toque mais seco. Eu vou aplicando ela com um pincelzinho kabuki, dando batidinhas por todo o rosto. Eu prefiro começar uma região e finalizar ela, ou seja, comecei aqui do lado direito da minha cliente, terminei essa zona, vou para outra. E eu não tenho muito trabalho de espalhar bem essa base com um pincel, tá? O que vai dar acabamento aqui mesmo vai ser a minha esponja. Eu vou vir com batidinhas e leves arrastadinhas. E vocês vão conseguir ver aí que é nesse momento que a base vai sentando aqui nessa pele, ela vai ficando com um acabamento mais bonito. Chego aqui perto do cabelinho dela, ó, vou dando umas batidinhas pra gente entrar um pouquinho com a base aqui pro couro cabeludo. A primeira cobertura já foi feita, a gente fez a aplicação da base, então a gente deu essa primeira cobertura leve e tudo que a base não cobrir, o corretivo entra pra dar a cobertura daí. Eu vou usar um corretivo líquido, pode olhar bem pra cima, meu amor. Agora sim, com o corretivo eu chego bem pertinho ali da raiz do cílio inferior dela. E eu tô usando um corretivo líquido, tá? Pra não ter perigo de marcar nada aqui nessas linhas. Vou finalizar mais ou menos na abinha do nariz. Primeiro eu venho só com batidinhas e eu vou trazer bem aqui na abinha do nariz, ó. Volto agora com a esponjinha dando batidinhas, sem arrastar muito essa esponjinha, né? Pra não deslocar a base e o corretivo aqui de lugar. E agora a gente vai começar, então, com o contorno e com a iluminação desse rosto. Eu vou começar usando, então, um corretivo mais pastoso, tá? Pra ter uma durabilidade maior aqui dessa maquiagem. Eu gosto de usar um pincel já de esfumar, pra não fazer muita marcação. Eu prefiro optar por produtos que são mais emolientes, pra não ter trabalho depois na hora de esfumar. Pode virar o teu rostinho pra frente. No caso dela também vou contornar aqui o rosto, tá? A gente vai devolver a curvatura natural desse rosto, porque a base ela deixa tudo muito branco, né? Tudo muito claro. E muito de leve aqui na mandíbula, tá? E por que muito de leve, gente? Já aconteceu de eu ver casos que pesa muito a mão, né, nessa zona, e depois quando você olha de longe fica muito marcado, parece que ela tá com uma máscara. Então eu não gosto desse efeito, prefiro que fique mais natural mesmo. Então eu vou intensificar só onde eu quero realmente diminuir, disfarçar, trabalhar com a sombra. Vou voltar com a esponjinha agora e vou dando batidinhas para deixar esse contorno mais natural. A minha esponja ela tá levemente umedecida com água. Pode virar aqui. Por isso que ela tá assim, gordinha. Eu vou trabalhar agora com um contorno
no nariz dela. Esse contorno é um contorno que eu deixo a minha mão muito leve, tá? A mãozinha tem que ficar leve aqui, para não pesar, não ficar muito artificial esse contorno. Vou trabalhar com 2 traços, tá? Esses 2 traços, eles vão surgir aqui da linha da sobrancelha, pra gente ter uma naturalidade. Quanto mais próximo esse traço for um do outro, mais fininho vai ficar esse nariz, tá? Se você fizer um traço muito largo, você vai acabar aí alargando ao invés de afinar o nariz. Então, eu vou fazer 2 tracinhos fininhos, bem próximos um do outro. E eu volto com a esponjinha para dar naturalidade e tirar qualquer excesso que tenha ficado de produto aqui. E o próximo passo agora vai ser iluminar esse rosto. Na mesma zona que eu tinha aplicado o primeiro corretivo, eu vou trabalhar agora com um corretivo um pouco mais líquido, porém mais clarinho também, para ele trazer luz aqui para o centro desse rosto. Esse segundo corretivo, ele não pode ser um corretivo muito grosso, muito pesado, tá? Senão vai pesar no rosto dela, vai ficar muito marcado, querendo ou não. São produtos cremosos, então eles são mais densos, né? Procura usar daí um corretivo líquido mais fininho, que é só para iluminar mesmo, sem ter a função aqui de cobrir. Vou começar a selar esse rosto. Tudo que eu quero que permaneça aqui nesse rosto da minha cliente, eu preciso colocar antes de finalizar com o pó facial, que é aquele pó solto, tá? Então eu vou começar a fazer o contorno em pó, dar uma intensificada nele aqui com o contorno em pó. Lembrando, mais uma vez, tudo que tu colocar abaixo do pó vai permanecer aqui. Então o que eu quero que fique a noite toda sem sair do lugar? Contorno, que é o que eu tô aplicando aqui agora, blush e também o iluminador, né, meu amor? Que a gente quer que essa cliente fique iluminada, iluminadíssima, sempre aqui. Aí eu começo dando batidinhas e depois eu venho com movimentos circulares para esfumar bem. Próximo passo então vai ser o iluminador, que é um outro produto que eu quero que fique com bastante intensidade aqui e até o final da noite. Muito mais intenso agora, né? Porque a gente aplicou produtos em pó em cima da base líquida, então eles grudaram. Mas fica tranquila que depois, quando a gente colocar o pó por cima, vai amenizar tudo, vai deixar tudo mais natural. E por último, o blush. O contorno é aplicado sempre da orelha em direção ao lábio. A iluminação é bem na maçã. E o blush, ele vai vir entre esses 2 produtos que a gente aplicou antes, ó. Eu gosto de usar já um pincel bem gordinho para me poupar trabalho aqui. E voltando, mais uma vez, a dizer que tá tudo muito intenso agora, porque a gente ainda não selou com pó. Antes de vir com pó, eu vou me certificar de que não tem nada aglutinado aqui nessa pele, né, no corretivo. Ó, deixa tudo bem lisinho, porque a partir do momento que tu vier com pó aqui em cima, tudo vai permanecer exatamente do jeito que tá. Inclusive, se tiver com marquinha ali de expressão, o pó vai selar e vai permanecer a marquinha. Então, a gente tira tudo. Caso tu tenha pesado um pouco a mão também, achou que ficou demais ainda assim com o blush ou o contorno, pode vir com a esponjinha e tirar o excesso. Eu vou usar agora um pó facial, né, que a gente chama o pó solto. Esse pó aqui é extremamente fininho para dar selagem nessas zonas que a gente trabalhou com 2 produtos cremosos, corretivo e base. Essa é a parte que a cliente fica mais feia, coitadinha. Olha, mas fica tranquila que no final dá tudo certo. E logo em seguida eu venho com o pó da tonalidade dela, dessa vez um pó compacto. E eu vou utilizar ele agora para varrer o excesso desse primeiro pó que a gente colocou e deixar aqui tudo mais natural, tá? Eu vou varrendo, vou aproveitando esse pó facial que tá aqui no rosto e vou selando bem todo o rosto e pescoço. Pode passar por cima do contorno também, não tem problema, tá? É natural que com essa quantidade toda de pó que a gente aplicou no rosto, fique com esse aspecto um pouco mais carregado, um aspecto bem mate. Então, para tirar um pouco desse efeito do pó, eu vou usar daí uma bruma, que foi o mesmo produto que a gente colocou antes. Eu vou retornar com ela sem dó. Ela vai ajudar na fixação dessa maquiagem e a tirar esse efeito pesado que o pó dá. Fiz a aplicação e agora eu vou esperar secar todo o rosto dela para aí sim a gente ir pro próximo passo, que vai ser os olhos. Eu vou vir agora com um corretivo mais pastoso, tá? E bem clarinho. Eu resolvi pegar esse fundo mais clarinho para deixar o canto interno bem branquinho para a próxima sombra que a gente vai aplicar aqui em cima. Eu vou espalhar primeiro com um pincelzinho mais fofinho, ele é quase um pincel de esfumar, tá? Mais gordinho. Vou aplicar dos 2 lados. Batidinhas com arrastadinhas. Não precisa ser muito produto, tá? É pouquinho. Ele aparece bem assim porque ele é clarinho, tá? Mas não precisa ser muito produto, não. E eu vou voltar com a minha esponjinha pra deixar esse corretivo bem liso, tá? Se tiver alguma marcação aqui de corretivo, pode interferir depois na aplicação da sombra, tá? A sombra pode ficar mais pigmentada ou não nessas zonas que a gente deixou o acúmulo de corretivo. E antes de começar, eu vou fazer uma caminha bem de leve aqui, ó, pra gente não correr nenhum risco
de cair sombra e manchar essa pele que a gente teve agora todo o trabalho de dar cobertura. Com o pincel de esfumar, eu vou começar a dar batidinhas aqui no cantinho externo do olho dela. Eu tô usando um produto que na verdade é para contorno, tá? Ele é um contorno mais frio. Eu começo sempre no cantinho externo, trazendo aqui pro canto interno do olho. Eu começo dando batidinhas para a sombra pigmentar bem e depois eu venho em movimentos circulares e de vai e vem para tirar toda e qualquer marcação que tenha ficado aqui. Mais uma vez, eu vou pigmentando essa sombra aos poucos. Eu vou sentindo tanto, né, que ela vai dar a cor aqui no olho. E se precisar, eu venho com mais produto, que é o que eu tô fazendo agora. Batidinhas com arrastadinhas, movimentos circulares para tirar a marcação. E vai e vem aqui no cantinho interno, só para trazer um pouquinho desse esfumado e dar profundidade no olhar dela. Como a gente já selou agora esse corretivo, eu já entro direto esfumando, ó. E eu vou repetir esse mesmo processo do outro lado. Vou deixar bem intenso aqui para vocês conseguirem enxergar, mas basicamente o meu pincel ele vai sempre entrar no final do olho e metade desse pincel vai ficar para fora dos cílios, do último cílios dela, e metade dele para dentro, tá? E vai ser sempre assim, independente do formato de olho da minha cliente. Eu começo nessa zona aqui e daqui eu venho para dentro e nunca muito para fora. A não ser que você queira fazer um alongado, né, no esfumado, mas eu te aconselho a iniciar por esse passo aqui e depois, se quiser trazer o esfumado para não criar uma marcação e ser mais difícil de você remover ela depois. Esfuma bem pro canto interno, encontra aqui, ó, com aquele contorno do nariz para ficar bem natural. E com o mesmo pincel eu vou usar agora um tom de marrom mais intenso, com leves batidinhas para criar um degradê aqui no final desse olho. Vou repetir o mesmo processo no outro lado. E para esfumar esse marrom, para ele não continuar com essa marcação, eu vou voltar na cor anterior, que foi a primeira cor que a gente aplicou, e vou usar o tom de marrom mais clarinho para esfumar ele. A gente nunca esfuma preto com a própria sombra preta, né? A gente vem com marrom e nunca esfuma um marrom mais escuro com o próprio marrom mais escuro. A gente vem sempre um tonzinho mais claro para criar o degradê certinho e não ter perigo de esse marrom subir demais se chegar lá na sobrancelha dela. Troquei de pincel, vim para um pincel de esfumar agora bem pequenininho e vou dar a selagem aqui, ó, com pó da cor da pele dela, ou pode ser até um pó mais clarinho, e vou selar e dar acabamento aqui no cantinho interno. Tô agora num pincel que é língua de gato e vou utilizar a minha bruma fixadora, pode ser água também, não tem problema. A gente vai molhar esse pincel e eu vou trabalhar com um pigmento em pó molhadinho, tá? Eu vou começar a clarear esse cantinho interno, dando batidinhas até chegar no máximo aqui no côncavo dela. Para mesclar aqui agora esses dois tons, eu vou voltar com um pincelzinho de esfumar e um pouquinho do marrom e vou tirar qualquer marcação que tenha ficado aqui nesse olho. A gente quer um olho bem esfumado, bem natural. Eu vou continuar no mesmo pigmento douradinho, eu só troquei de pincel e vou aplicar esse pigmento abaixo da sobrancelha para criar um ponto de luz, deixar até a sobrancelha dela mais erguida nessa zona. E aqui não precisa ficar tão clarinho, tá? Aqui eu não uso ele molhado, é só o pigmento sequinho e o pincel sequinho também. Eu vou utilizar agora uma cola de glitter, cola de pigmento, e vou aplicar essa cola aqui no cantinho interno sobre esse pigmento que a gente acabou de depositar aqui. Eu tô usando um pincelzinho de esfumar, tá? Pra essa cola também entrar esfumadinha. E quando eu fizer a aplicação do pigmento, o pigmento ficar também bem esfumado, tá? Não ficar nenhuma marcação aqui. E a aplicação desse pigmento também é feita com o pincel de esfumar, tá? Se tu vier com um pincel língua de gato aqui, tu vai acabar fazendo uma marcação e não é a nossa intenção agora aqui nessa técnica. Tá caindo o pigmento ali embaixo na pele dela, fica tranquila, não tem problema. Como essa pele tá bem selada, esse pigmento ele não vai grudar. A partir do momento que você vier com uma esponjinha ou com um pincel, é só varrer ele ali, vai sair com bastante facilidade. Deixa a mãozinha leve e vai varrendo esse pigmento. Voltei com outro pincelzinho, vou colocar um pouquinho de cola abaixo da sobrancelha, bem pouquinho, só no ponto mais alto. E vou repetir o mesmo processo com o pigmento aqui, porém com a mão um pouquinho mais leve, para não grudar muito o brilho. Feito isso, retorno com o primeiro pincel de esfumar. E agora eu vou dando acabamento e tirando qualquer excesso de glitter que tenha ficado nesse côncavo, tá? O lugar do brilho aqui, do glitter agora no canto interno e abaixo da sobrancelha. Eu vou pedir pra minha cliente abrir o olho agora, olhar lá pra cima e com um pincelzinho de acabamento e um produto cremoso, tá? Pode ser um corretivo, pode ser um batom,
batom. O ideal é ser um produto cremoso que tu tenha facilidade de esfumar aqui na parte inferior, tá? Nesse caso eu escolhi um produto marrom, né? Esse é o Perfect Cut da Ana Paula Marçal. E eu vou vir com batidinhas e leves arrastadinhas pra gente dar acabamento na parte inferior. Mas nada impede que se a tua cliente quiser colocar um preto aqui embaixo, se é do gosto dela, né? A gente tem que atender as expectativas da nossa cliente. Primeiro eu só depositei, agora com o pincel limpinho, ó, eu tiro o excesso de produto aqui no algodão e eu vou começar a esfumar. Da mesma forma que a gente esfumou na parte superior, a gente esfuma na parte inferior também. E por último, eu vou selar esse produto pastoso, né? Pra não ter perigo de ele sair daqui. Vou dar uma intensificada nele. Primeiro com marrom mais intenso que a gente usou no canto externo do olho, sempre com batidinhas para não entrar a poeirinha, né? Não entrar a sombra lá para dentro do olho da cliente. E depois que a sombra já estiver grudada aqui, assim a gente vem com movimentos de vai e vem para dar mais esfumada. Eu vou vir agora com o marrom mais clarinho, que foi o primeiro marrom que a gente aplicou no côncavo dela, e vou dar acabamento ainda nesse marrom aqui embaixo. Esse, como não tá tão perto, né, tão próximo dos olhos dela, aí sim eu já entro esfumando com movimentos de vai e vem. E agora a gente vai dar acabamento nesse olho. Eu vou começar a usar o delineador, tá? Esse delineador que eu escolhi é um delineador em gel. Eu vou tirar ainda o excesso desse delineador da minha mão, tá? Pra não ter perigo de o excesso ir pro olho dela e depois carimbar. E eu vou fazer um traço bem fininho, só pra delinear esse olho e receber aqui os cílios postiços que a gente vai colocar em cima. É um delineado bem tradicional, do canto interno do olho até o canto externo. Mão firme, a gente vai começar lá no cantinho, onde inicia o cílio dela, e vai bem até o final do olho, com a mão bem firme. Tá? Eu vou indo e voltando com esse pincel, indo e voltando com esse pincel, até eu ter um tracinho bem retinho e rente à raiz do cílio. Hora de colar os cílios postiços, eu escolhi um com bastante volume, bastante alongamento para abrir ainda mais esse olhar dela. Eu começo aplicando o cílio sempre no centro do olho e depois eu venho e só empurro as laterais. A cola desses cílios, ela não tá nem muito molhada e nem muito seca, tá? Eu deixei ela um tempinho ali secando. E se ela chegar nesse momento aqui que não é nem muito seca e nem muito molhada, você vai ter que aprender aí com o tempo, né? Não tem como te dizer exatamente o ponto dela. Não consigo explicar pra ti aqui, a gente não tá pertinho uma da outra, mas quando ela estiver quase seca, ficando quase transparente, essa cola que eu escolhi, uma cola branca, é o momento certo de tu aplicar, tá? Se tu aplicar ela muito molhada, ela vai começar a dançar, ela não vai grudar de cara ali no olho e pode ser que ela não fixe. E se tu esperar secar demais, ela também, da mesma forma, não vai grudar. Isso aqui é bem comum acontecer, a cola desceu, escorreu um pouquinho. Afinal de contas, é uma cola líquida, mas o bom de tu pedir para tua cliente olhar para cima é que tu consegue verificar isso aqui e tirar esse excesso de cola com um cotonete, ó. E ela pode fechar o olho dela mais uma vez e agora descansar aqui enquanto a gente dá acabamento na sobrancelha. Para a sobrancelha eu também optei por um produto pastoso, tá? Geralmente esses produtos pastosos na maquiagem eles são à prova d'água. A mesma coisa, eu tiro o excesso, né, do pincel aqui na minha mão. E eu vou começar a desenhar a sobrancelha dela. Eu começo sempre pela parte inferior, desde o canto interno. Pincel firme, mão firme. Eu vou subir reto até o ponto mais alto da sobrancelha. E do ponto mais alto, a gente vai dar uma leve curvada até chegar no ponto final. Depois que eu fiz isso, vou trabalhar agora com mais escovinha, trazendo toda a sobrancelha, todo o espelhinho para baixo, e para eu conseguir chegar aqui na parte superior. No canto interno, eu não começo ele bem aqui onde eu comecei a parte inferior, tá? Eu vou deixar ali mais ou menos um dedinho de distância, para a sobrancelha ficar mais natural, não ficar pesada. Vou subir até o ponto mais alto da sobrancelha, e do ponto mais alto a gente vai descer e encontrar com o primeiro traço, tá? Feito isso, vou repetir só aqui no outro lado. Eu vou virando a cliente bem para mim, para eu conseguir enxergar os dois olhinhos dela e ver se as duas estão na mesma altura, né? Caso eu tenha que fazer uma correção. É esse o momento. E o último passo da sobrancelha é preencher tudo que for necessário aqui. Onde tu vê que ela não tem pelinho, você vai vir só com o restinho de produto que sobrou no pincel e vai dando esse preenchimento agora nesse momento. Tá? Você pode ir com movimentos assim de batidinhas e leves, arrastadinhas, e sempre no sentido do pelo, tá? Você vai ver onde nasce o pelinho dela. Geralmente o canto interno da sobrancelha nasce pra cima, e aqui do ponto mais alto pra baixo, ele vai nascendo na lateral. Então você vai respeitando. Pra essa sobrancelha permanecer no lugar, deixar ela mais resistente ainda, eu vou vir agora com uma máscara de sobrancelhas. Essa máscara também é à prova d'água, e o legal dela é que pra quem não tem
muito pelo, né? Pra quem é ralinho de pelo aqui na sobrancelha, ela dá um volume também, faz parecer com que a tua cliente tenha aí mais pelinhos ainda na sobrancelha. O nosso último passo do olho agora é a máscara de cílios, tá? Eu deixo ela por último. Peço para minha cliente olhar lá para cima e eu vou começar aplicando aqui na parte inferior dos cílios dela. Olho finalizado, agora a gente vai para a última parte, que são os lábios. Eu vou começar contorando o lábio dela com um lápis. O lápis ele vai dar o contorno do lábio, vai fazer também com que o batom tenha mais durabilidade. Eu vou começar aqui no arco do cupido, né, que a gente chama, o Mzinho aqui de mãe, do lábio dela. Sempre começo pelo centro, fazendo a parte superior e inferior do centro. E por último, eu vou ligando aqui as laterais. Essa minha mãozinha vem aqui sempre auxiliando, ó, se eu precisar mexer o lábio dela para cima, para baixo. E minha cliente tem que ficar sempre com a boca fechada. Pode fechar bem, tá? Lembrando que é um músculo, né? O músculo, quando ele fica muito tempo assim, sem apoio, ele começa a tremer. A mesma coisa acontece com a boca. Se a boca ficar muito tempo aberta, a musculatura vai começar a tremer. Isso vai te prejudicar bastante. Como eu falei, a gente precisa de bastante fixação e durabilidade, então eu vou colocar um batom líquido, né? O batom líquido ele tem mais fixação do que o batom em bala comum, por ele ser mais sequinho, então eu vou colocar agora esse batom líquido por cima de todo o lábio. Mão firme, sempre apoiando em algum lugar para não ter perigo de sair, né? Fazer um traço aqui, ali no lugar errado. Para finalizar a boca, eu vou utilizar só um pouquinho de gloss para dar uma aumentada no lábio dela, parecer que ele tem um pouco mais de volume. E esse gloss eu vou utilizar só no centro do lábio. Com o cabelo muito solto, não tiver nada preso, nem semi-preso, dispensa o uso do gloss, tá? Porque o gloss pode fazer com que o cabelo fique grudando no lábio o tempo inteiro. Mas se ela tiver com o cabelo semi-preso, dá um efeito muito bonito, principalmente nas fotos, além de dar a impressão de que aumentou um pouco mais o lábio. Para finalizar a maquiagem, vou voltar com a bruma fixadora, fazer com que sente tudo aqui no lugar e dê mais fixação. E a nossa maquiagem tá pronta!